Boa noite! No Boas Ideias Repórter de hoje, vamos apresentar o quarto episódio da série Números Inteiros. Neste episódio, vamos falar mais sobre as operações com os números inteiros. Dessa vez, vamos falar sobre subtração. No dia 28 de julho, a neve em Gramado fez a alegria de muitos turistas que estavam passeando pela Serra Gaúcha. Alguns turistas que não estavam acostumados com o frio, muito menos com a neve, ficaram felizes de estarem vivendo aquilo. Então, estamos aqui em Gramado e vamos falar com o seu Vanderlei e com o seu filho Francisco, que são dois turistas sortudos. E aí, gente, o que estão achando da neve? Muito legal, não imaginava. Eu vim de Manaus, lá quase nunca faz frio. Imagina a neve, o Francisco está todo feliz. Já tentou até fazer boneco de neve. Pois é, a variação da temperatura é incrível entre as cidades do Brasil, né? Variação de temperatura? O que é isso? Francisco, agora não é hora de fazer perguntas. Imagina! Eu acho que o Francisco fez uma excelente pergunta. Provavelmente, nossos espectadores devem estar se questionando isso também. Então, Francisco, vamos aos nossos estúdios para lhe responder. A variação de temperatura nada mais é do que a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de um determinado local. Podemos também calcular a diferença entre as temperaturas máximas ou mínimas de dois locais diferentes. Por exemplo, no dia em que nevou na cidade de Gramado, os termômetros marcaram a temperatura máxima de 7 graus, enquanto em Manaus a temperatura máxima era de 30 graus, ou seja, uma diferença de 23 graus Celsius de uma cidade para outra. A seguir, preparamos um quadro com as temperaturas máximas e mínimas de algumas cidades brasileiras do dia 28 de julho de 2021. Acompanhe na tabela a temperatura mínima e máxima de cada cidade. Pela tabela, temos que a temperatura máxima de São Paulo foi de 12 graus e a mínima foi de 4 graus. Olhando para o termômetro que está na sua tela, podemos concluir que a variação de temperatura nesse dia, na cidade de São Paulo, foi de 8 graus, ou seja, temos 12 menos 4 graus. Já em Porto Alegre, a temperatura máxima foi de 11 graus e a mínima de 3 graus. Por coincidência, Porto Alegre também teve uma variação de 8 graus Celsius. Já em Gramado, a temperatura máxima foi de 7 graus e a mínima chegou a menos 3 graus. Observe no termômetro que menos 3 graus está abaixo de 0 graus. Então, a variação de temperatura nessa cidade foi de 10 graus Celsius, pois de 7 graus até menos 3 graus temos 10 unidades de diferença. Mas eu preciso olhar para o termômetro sempre que eu quiser descobrir a variação de temperatura? Ótima pergunta, Francisco. Você deve ser uma criança muito curiosa. Isso é ótimo. Então, vamos voltar para o nosso estúdio e descobrir. Como vimos nos termômetros, podemos calcular a variação da temperatura de cada cidade subtraindo a temperatura mínima da temperatura máxima, certo? Por exemplo, em São Paulo foi registrada a temperatura máxima de 12 graus Celsius e a mínima de 4 graus Celsius. Então, podemos calcular a variação da temperatura por 12 menos 4 igual 8 graus Celsius. Nesse caso, tínhamos duas temperaturas positivas, mas o que acontece se tivermos uma temperatura negativa, como é o caso de Gramado? Bom, nesse caso, podemos seguir o mesmo raciocínio, mas tomar muito cuidado com a temperatura negativa. Teremos a variação dada por 7 menos 3. Podemos calcular o resultado de 7 menos 3 com base na seguinte afirmação. Subtrair um número corresponde a adicionar o seu oposto. Veja que 7 menos 3 é igual a 7 mais 3, que é igual a 10. Vamos para o último exemplo. Certo dia, em Toronto, no Canadá, a temperatura máxima era de menos 4 graus Celsius e a mínima foi de menos 11 graus Celsius. Usando a afirmação anterior, concluímos que a variação de temperatura dessa cidade pode ser calculada da seguinte forma. Máxima menos mínima, igual a variação. Logo, menos 4 menos 11 é igual a menos 4 mais 11, que é igual a 7. Acho que entendi. Se amanhã der máxima de menos 1 grau e a mínima de menos 5 graus, então a variação de temperatura vai ser de 4 graus, pois menos 1 menos 5 igual a menos 1 mais 5, que é igual a 4. E acho que vai dar neve. Hehe.
Fantástico, Francisco. Além de curioso, você aprende rápido, hein? Hoje foi um dia muito legal. Muito obrigado. Vamos voltar agora com a nossa apresentadora. Nossa, quanta informação fresquinha! Brincadeiras à parte, este foi o quarto episódio da série Números Inteiros no Boas Ideias Repórter. Voltamos em breve. Até mais!